Olá pessoal, professor Rafael aqui e hoje eu vou falar sobre edição gráfica. O termo imagem digital se aplica a imagens que foram criadas ou geradas automaticamente pelo computador, desenhadas através de um ser humano usando um mouse ou um tablet gráfico, ou criada através de uma inteligência artificial, também comandada inicialmente pelo homem. Uma imagem virtual, ela pode ser feita basicamente utilizando três tecnologias, que é através do sistema bitmap, vetor ou tridimensional, que é a famosa imagem 3D. Cada um desses três tipos traz suas próprias particularidades, já que dentro da estrutura do arquivo existem vários códigos internos que somente alguns programas específicos conseguem compreender, interpretar e abrir o arquivo para visualização ou edição. Da mesma forma que todos os outros arquivos digitais, a ideia da imagem é carregar algum tipo de informação para ser apresentado a alguém, comunicar alguma ideia, apresentar alguma situação, fazer o ser humano ou a máquina ver a imagem e entender da forma que for necessário. Uma imagem digital, ela é composta na tela através de pequenos pontinhos, pequenos quadradinhos chamados de pixel. O conjunto desses pixels coloridos formam na tela uma imagem, formam uma informação. Quanto maior a imagem, mais pixels ela tem e, consequentemente, mais informação ela carrega dentro de si. Então, a quantidade de pixels ela é fundamental para definir a qualidade da imagem, a definição dela. Da mesma forma que outros termos da informática, pixel é um termo em inglês que representa picture e element, ou seja, elemento e desenho. Então tudo que a gente vê através de uma tela, tanto do celular como do computador de mesa, do notebook, do tablet, são elementos compostos por pixels. E quanto mais pixels tiver a sua tela, melhor vai ser a definição dela. As imagens digitais, as imagens virtuais do computador, elas são basicamente de três tipos. Bitmap é o sistema mais comum de imagem. Por exemplo, quando você tira uma fotografia no seu celular e essa imagem ela é salva na nuvem ou no seu cartão de memória, essa imagem ela é gravada no sistema bitmap, que é composto basicamente por pixels. Se você tiver uma imagem muito pequena e aumentar essa imagem bitmap, ela vai ficar distorcida, porque você vai estar aumentando o tamanho dos pixels. E quando você faz isso, você estica a imagem, os pixels ficam deformados, a imagem pode ficar embaçada e você vai perder a informação. Então, apesar de bitmap ser o sistema mais comum, ela tem essa questão de você diminuir e aumentar a imagem, você pode estragar a qualidade original dela, coisa que não acontece no sistema de imagem utilizando o sistema de vetor. Uma imagem vetorial ela é composta de cálculos matemáticos. Dessa forma, se você faz uma imagem pequena no sistema vetor e você aumenta a imagem, você não distorce a qualidade dela, pois o sistema está simplesmente multiplicando, triplicando, quadruplicando a quantidade de informação matemática que aquela imagem originalmente possuía. Então a vantagem de utilizar uma imagem, um desenho em vetor é que você pode a qualquer momento aumentar ou diminuir o tamanho da imagem, que ela nunca vai perder a qualidade original. Já uma imagem tridimensional é a famosa imagem 3D, que é aquela imagem gerada no computador que ela tem largura, altura e profundidade, e dessa forma o usuário ele pode movimentar o objeto na tela conforme ele quiser, girar, entortar, fazer qualquer tipo de edição gráfica, que a imagem ela vai respeitar a ordem, como se fosse um objeto no mundo real. Desses três tipos de imagem, o tridimensional é o mais complexo, que utiliza atributos tanto do sistema bitmap como do vetor. Diferenças entre bitmap e vetor. A ideia é que tanto uma imagem feita utilizando o sistema bitmap como em vetor, originalmente elas têm a mesma qualidade gráfica em sua resolução padrão, que a gente fala que é uma imagem 1 por 1, que é a resolução inicial quando você cria o objeto em tela. A diferença está na tecnologia, na forma que o computador monta essas imagens. Uma imagem feita na tecnologia de vetor, a qualquer momento você pode aumentar ou diminuir o tamanho dela em tela, que a qualidade vai se manter a mesma. Só que o mesmo não acontece com o sistema bitmap. Se você faz uma imagem proporcionalmente pequena em relação ao seu monitor, se você tentar aumentar essa imagem em bitmap, a imagem vai ficar distorcida, ela vai ficar quadriculada, vai ficar pixelada, ou seja, a gente consegue ver os quadradinhos que compõem essa imagem em tela. Dependendo do programa que está sendo utilizado, se você aumentar a imagem bitmap, ao invés de você ver ela toda quadriculada, você vai ver ela extremamente borrada.
é a forma que o próprio programa tenta para mascarar esse quadriculado, esse serrilhado da imagem. A imagem na tecnologia vetor, ela é mais utilizada para criar imagens com uma qualidade gráfica inferior, geralmente usado para fazer artes, desenhos. Já o sistema bitmap é usado para fazer imagens de uma qualidade maior, geralmente para fotografia, imagens que têm uma qualidade gráfica que se assemelha ao mundo real. Aqui na tela eu coloquei uma imagem, uma fotografia, que ela foi tratada para ficar no sistema vetor. Então nós conseguimos perceber a diferença entre as qualidades gráficas. Uma ficou mais desenho e a outra ficou mais realista. Para trabalhar com imagens, tanto no sistema virtual como físico, nós temos dois sistemas de cor, que é o sistema RGB e o sistema CMYK. O sistema RGB ele foi criado para ser utilizado através de telas. Então, qualquer dispositivo que tiver uma tela, como um computador, um notebook, um tablet, um celular, uma televisão, ele trabalha com o sistema RGB, que são cores virtuais, são faixas de luz em que o olho humano consegue captar a informação. Se nós temos o RGB, que foi criado para o mundo virtual, nós temos o sistema CMYK, que é para o mundo real, em que através de combinação de tintas a gente consegue alcançar várias possibilidades de cores para poder imprimir um documento, imprimir uma foto, um pôster, um cartaz, qualquer arte colorida. Sobre o sistema CMYK, aqui na tela eu coloquei a combinação dessas quatro cores. C é de ciano, M é da cor magenta, Y é de amarelo e o K representa a cor preta. A gente pode observar aqui na tela que eu coloquei também uma foto sobre cartuchos de impressora que também utilizam esse mesmo sistema. A combinação dessas quatro cores, a gente pode criar, entre aspas, todas as possibilidades de cor para poder imprimir qualquer coisa, inclusive uma foto. Importante comentar que existem modelos de impressoras mais antigas que só existe duas opções de cartucho, que é o cartucho preto e um cartucho colorido, em que dentro dele nós temos o ciano, o magenta e o amarelo. O problema é que se somente a cor amarela acabar desse cartucho, o usuário teria que trocar todo o cartucho colorido. No sistema de cartucho individual fica mais fácil esse processo de troca. Já para o sistema RGB, ele utiliza sistemas eletrônicos para poder gerar diferentes tons de cor através de lâmpadas, através de LEDs, dispositivos de emissão de luz e calor. A combinação das cores vermelho, verde e azul torna possível a criação de outras cores fora essas três primárias. Então toda a tela que você chegar a ter interação, tenha certeza que ele utiliza esse sistema, o sistema de combinação de cores Red, Green, Blue, RGB. O problema está na conversão entre uma imagem que foi feita no computador para o sistema real através de tintas, ou seja, converter RGB para CMYK. Porque como o CMYK é um sistema diferente de cor, é um sistema de tinta através de combinação química, nem sempre a cor que você consegue ver na sua tela será exatamente impressa no sistema CMYK. Então, o sistema CMYK ele tem uma certa limitação de cor, de veracidade. Vai depender muito do sistema da impressora, da tecnologia usada, do papel, da laminação. Vários fatores podem influenciar na qualidade final, já que não necessariamente as cores que você está vendo na tela vão ficar no objeto, na tela, na arte impressa. Formatos de arquivos. Na informática existem centenas de formatos, sendo que cada um deles representa um tipo diferente de arquivo. Na área de imagens digitais e projetos gráficos, existem algumas que é importante que você saiba de cor, como por exemplo o formato JPG, que é o formato mais comum para imagens. Quando você tira uma foto do seu celular, ele é gravado no cartão de memória ou na nuvem nesse formato. Temos o formato de imagem PNG, que também serve para a gente salvar imagens, fotografias, só que a ideia do PNG é que além de manter a qualidade da imagem ao máximo, também é possível suportar transparência. Transparência é quando a gente faz o trabalho de sobreposição de imagens com recorte. Temos o formato GIF, o GIF, que a ideia é ser uma imagem animada, mas geralmente de curta duração, poucos segundos apenas. Temos o formato PSD, que é um formato do Photoshop, que significa Photoshop Document. Temos o formato AI, que é do Adobe Illustrator,
que serve para trabalhar com imagens vetoriais. Temos o formato SVG, que também serve para trabalhar com imagens em vetor. E existem outros formatos secundários, como o WebP, o CDR, o EPS, o TIFF. E a ideia é que cada um deles carrega uma estrutura de arquivo diferente e que foram desenvolvidos por empresas e programas diferenciados. Por conta de ter toda essa diversidade de arquivos, foi criado o sistema PDF, que a ideia é que eu consiga carregar em um único arquivo padronizado vários tipos de informação, geralmente imagens e texto. Dessa forma, se eu vou imprimir alguma arte em específica, numa gráfica, por exemplo, imprimir um banner, eu posso utilizar qualquer programa de edição gráfica, salvar no formato PDF e esse arquivo PDF é que eu vou enviar para a gráfica. Ou seja, a gráfica não tem que se preocupar qual programa que eu utilizei para poder criar aquele arquivo. Basta ela conseguir abrir esse arquivo PDF e visualizar a minha arte. Apesar dessa tecnologia ter sido criada em 93, nós utilizamos muito ela até hoje. Aqui na tela eu coloquei alguns exemplos de trabalhos gráficos que a gente pode enviar para a gráfica. Uma foto estilizada, um pôster, um cartão de visita, um panfleto, um banner, um livro, uma apostila, uma revista, enfim, qualquer tipo de arte gráfica. No formato PDF, a gráfica vai conseguir analisar. Uma vez que você manda o arquivo PDF, é importante que a gráfica se preocupe se as cores que estão programadas no seu projeto estão configuradas para serem impressas no sistema CMYK, para que eles tenham uma certa certeza que as cores que estão na tela vão ser bem próximas das cores que vão ser impressas no papel. Programas para edição de documentos no formato bitmap, eles são chamados de raster ou raster. E hoje em dia existe uma grande quantidade de possibilidades de programas desse tipo. Entre eles o próprio Paint da Microsoft, que vem junto com o Windows, que é classificado como o programa mais básico para se trabalhar com esse tipo de documento. Temos o Photoshop, que ele é o mais profissional e mais popular do mercado. Temos o PhotoPaint, que é um programa da empresa Corel, proprietária do programa CorelDRAW, que é o principal programa para a criação de imagens em vetor. Temos o GIMP e o Paint.net, que são dois programas gratuitos muito populares entre as pessoas que utilizam somente programas livres, programas abertos. O GIMP faz muito sucesso entre usuários do sistema Linux. Para se trabalhar com programas no sistema vetor, existem vários também, entre eles o CorelDRAW, o Illustrator, que é um dos programas mais populares do mercado para trabalhar com imagens em vetor, o Affinity Designer, um programa mais antigo chamado Sodiped ou Sodipod, que hoje em dia recebeu um novo nome chamado Inkscape. Um fator interessante é que você pode criar vários trabalhos gráficos em diferentes programas e os arquivos eles são multicompatíveis, ou seja, um projeto que você iniciou no CorelDRAW, sabendo salvar no formato correto, é possível você abrir no Illustrator. E o projeto do Illustrator você pode abrir no Affinity, desde que você salve em formatos que são compatíveis com esses diferentes sistemas. Da mesma forma com os programas raster, que você também pode fazer essa função. Multicompatibilidade entre arquivos, salvar ele no formato JPG ou PNG e abrir em diferentes programas, já que cada um deles traz o seu próprio benefício, traz o seu diferencial. Então você pode utilizar várias ferramentas diferentes para criar, desenvolver o mesmo projeto. Já pensando em desenvolvimento de imagens, projetos em 3D, nós temos também vários programas, como o que a gente chama de família Autodesk, que são um conjunto de programas voltados à criação, ao desenvolvimento de trabalhos em 3D, como por exemplo o AutoCAD, o 3D Max e o Maya. O AutoCAD é um dos programas mais populares que nós temos no mercado para essa área de criação em 3D, muito usado em cursos de engenharia, arquitetura, design, na área da indústria e criação em geral. O 3D Max é um programa mais voltado para a criação de objetos, animação em 3D, e o Maya ele trabalha como se fosse um complemento. Durante muitos anos o Maya foi o principal programa para a criação de efeitos visuais em filmes. Já o programa Paint 3D é um programa que já vem com o Windows 10 para essa criação de arte tridimensional. Temos um programa bastante popular da área que é o SketchUp, que alguns anos atrás ele pertencia à empresa Google, que posteriormente vendeu por uma outra. E temos o Cinema 4D, também bastante popular nessa parte de criação de animação 3D para filmes e séries. Para poder criar animações em 3D é necessário ter um conhecimento prévio, já que os programas são muito pesados,
muitas ferramentas. Então é fundamental ter um curso, ter um treinamento específico para poder dominar esse tipo de ferramenta. Detalhe que na criação 3D não basta criar os objetos em 3D, é necessário também trabalhar com a parte de programação para fazer toda a movimentação, as articulações, fazer o objeto se movimentar, se for um ser humano, fazer toda essa parte de expressão facial, movimento de ombro, forma de andar, velocidade, peso, para que o personagem fique mais próximo possível de algo factível, de algo próximo ao que poderia existir no mundo real. Bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de fazer as atividades no Google Sala de Aula. Qualquer dúvida, me mande um e-mail ou participe das lives. Um grande abraço, saúde, namastê.